Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz. A partir de hoje vamos trabalhar o livro de Esther. Um livro de desafios, de dificuldade. Não tem o nome Jesus, Deus, mas tem a provisão. Tem o poder, tem a grandeza, tem os livramentos, tem o mostrador oculto de Deus, tem a justiça de Deus, tem a providência de Deus, tem a fidelidade de Deus. Então tem o nome dele. No agir dele está o nome dele todas as horas, todos os segundos, todos os capítulos que a gente lê, a gente vê o agir do Senhor. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? A partir de hoje vamos trabalhar esse livro lindo. E tenho certeza que do jeito que o Senhor está falando comigo, vai falar com você. Amém? Capítulo 1 de Esther. O título é Competição sem necessidade. Tem cristão que compete com o outro. Tem cristão que compete com filho, com esposa, com esposo, no trabalho. Que coisa desagradável, que coisa sem necessidade. Deus não está nisso. E a gente vai ver no primeiro capítulo a consequência de uma competição sem necessidade. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero rei que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Veja que ele reinava 120 províncias. Não era só uma nem duas, era 120. Que naqueles dias, assentando-se o rei, Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Mídia, e os nobres príncipes das províncias. Ele quis dar um banquete, né? Imagina um banquete real. A gente sabe que é cheio de honras, cheio de prumas, cheio de beleza, né? Para mostrar a riqueza da sua glória, da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. Você já pensou? 180 dias? 180 dias para ver o resplendor, a excelência, a grandeza do palácio, de tudo que tinha lá. Foi festa para dar e vender, não é verdade? Acabando aqueles dias, fez o rei um banquete e todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio, no jardim do palácio real. Aqui diz que ele fez uma festa do maior ao menor, no palácio, sendo no jardim do palácio. Isso prova que ele tinha suas qualidades, porque ele também fez festa por mais simples, né? E não é qualquer pessoa que está na sua riqueza que lembra do menor. E ele era uma riqueza enorme, era só 120 províncias que ele administrava. Então, era um resplendor enorme, mas ele lembrou do menor. Às vezes a gente não pode olhar por algumas situações, as pessoas por alguma coisa que ela fez. A gente tem que olhar a sua generosidade, a sua fidelidade, o seu agir, porque falha todo mundo tem. E aqui deixa bem claro que esse rei era um homem, um rei generoso. Tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore, e os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore, vermelho, azul, branco e preto. A gente vê que aqui tinha tudo de melhor qualidade, requintado, luxuoso, chique, tudo de excelência, tudo de grande qualidade. Era o palácio. Dava-se de beber em copos de ouro e copos que eram diferentes dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Veja que tinha pratos de ouro, copos de prata de ouro. Aqui diz que segundo a generosidade do rei. Era um homem de qualidade, era um rei generoso.
E hoje em dia é tão raro você ver as pessoas com generosidade, né? Mas tem. Pessoas que amam a Deus, que têm compromisso com Deus, com certeza são generosas. E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei, experimente a todos os oficiais de sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Ele ainda disse que era para fazer conforme a vontade de cada um, do menor ao maior, para comer, se alimentar, beber, se alegrar, porque aquela festa seria uma festa inesquecível. Então esse rei, ele tinha qualidades, porque a Bíblia diz, faça com o próximo o que você quer que faça com você. E esse rei fazia. Ele não queria que ninguém reclamasse, ele não queria que faltasse alimentação, que todos fossem bem recebidos, né? Na sua grandeza. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Aí aqui a gente vê que a rainha aproveitou para dar um banquete, né? Era uma família de festas, de honra, que gostava de ter alegrias e convidar seus amigos e parentes. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou o Meumã, Bizitã, Arbona, Biquitã, Abagtá, Zetá e Carca, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Ele mandou chamar os seus funcionários. E veja o que ele mandou fazer. Que introduzisse a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa, para que mostrasse aos povos, aos príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Ele mandou chamar toda aquela equipe, né, de funcionários profissionais, para que trouxesse a rainha Vasti, com as suas vestes e com a sua beleza. Era um rei vaidoso, queria mostrar a sua esposa. E, com certeza, era para ela vir, porque nada mais, nada menos, ela se apresentar diante do rei com todo o seu resplendor. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Simplesmente, sem necessidade, por falta de sabedoria, a rainha Vasti recusou a vir. Você entendeu quando eu botei competição sem necessidade? Primeiro ela fez uma festa, né, para as mulheres. Agora ele queria que ela se apresentasse com seu esplendor, com a sua beleza, com as vestes de rainha. Ela recusou. Aquilo houve grandes consequências. Não há necessidade de competição, principalmente servos e servas de Deus. Cuidado com a competição. Cuidado você dar um não na hora errada. Cuidado com sua falta de sabedoria, porque as consequências vêm. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou aos sábios que entendiam nos tempos, porque assim se tratava o negócio do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Veja que coisa séria. Digamos que o rei juntou sua equipe, que hoje nós temos um congresso, né? Os deputados, os senadores, ele juntou toda aquela equipe que administrava a lei para ele, para saber o que iria se fazer com a rainha Vasti. Já pensou a competição, o não dela? Que situação agora se formou? Vamos ter sabedoria com nessas situações, nossas atitudes, porque gera consequência. É bom fazer tudo na direção do Senhor. É bom fazer tudo orando ao Senhor. É bom fazer tudo quando o Senhor manda, por saber esperar no Senhor. E os mais chegados a ele eram Cassena, Setar, Adimata, Tesse, Meri, Mesenã e Memuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e assentavam como principais do reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros?
Aqui diz por ela não ter obedecido o chamado do rei. Aqui Assuero também representa o Rei dos Reis, o grande Rei Jesus. Quando não se obedece ao Senhor, tem consequência. Quando não se obedece ao Senhor, aí a gente vai colher o que a gente plantou. Então disse Memuca na presença do rei Assuero, na presença do rei dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém a todos os servos do rei, que estavam na porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã. Agora, também contra, vou ler de novo, porque eu passei uma folha a mais. Então disse Memuca na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei peca a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. O não dela, a desobediência dela, a competição dela, trouxe transtorno para todas aquelas pessoas, porque ela era o que era um modelo, era um exemplo de rainha, de esposa. Cuidado com suas atitudes diante do seu esposo, diante de sua família. Se for positiva, glória a Deus. Se for negativa, tem consequência. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvir dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Ali os príncipes disseram a ele que aquela atitude da rainha ia refletir nos outros lares, do pequeno ao grande. Veja que situação. O não dela, que consequência trouxe, que coisa triste e dolorosa, não é verdade? Neste mesmo dia, se a senhora da Pérsia e da Mídia, ouvindo o que fez a rainha, dirão a mesma todos os príncipes do rei, assim haverá muito desprezo e indignação. Veja, ele disse que todas as mulheres iam servir de exemplo. A rainha Vasti deu um exemplo que todas iam seguir. Ia trazer muita indignação para os maridos e desprezo, não é verdade? Bem parecer ao rei, sai a sua parte um edito real e escreva-se nas leis do Pérsia e dos Medos e não se revogue, a saber que Vasti não entrará mais na presença do rei Assuero e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. A rainha Vasti não imaginou que ia ter essas consequências, mas o conselho veio e disse, dê o reino a outra que seja melhor do que ela. Não existe ninguém insubstituível. Insubstituível só tem Jesus Cristo. Então vamos ter cuidado com competição, vamos ter cuidado com atitudes, com arrogância, com soberba, porque isso pode trazer prejuízos que nunca mais vai poder ser consertado. Ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Veja que ele diz, desde a esposa maior, do nível maior até o menor, a mais humilde. Vamos ter cuidado com competições. Vamos ter cuidado com atitudes sem pensar, impensadas, porque depois a consequência chegará e não vai ter mais jeito. E pareceu bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memuca. Ali era uma reunião diante de autoridades para ser resolvida aquela situação. Então enviou carta a todas as províncias do rei, cada uma província segundo a sua escrita, cada povo segundo a sua língua, cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a linguagem do seu povo. Veja que coisa séria. Que cada homem fosse senhor em sua casa. Tudo por conta de um não da rainha Vasti. Agora ela tinha perdido o título, a beleza, a elegância de andar com todas aquelas vestes e tudo de bom. Todo aquele conforto ela perdeu. Vamos ter cuidado. Vamos vigiar. Vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor para fazer a coisa certa na direção dele. Amém? Amanhã continuaremos no 2º capítulo. Deus abençoe a todos
E fiquem todos na paz do Senhor.